Boa tarde, bom dia ou boa noite, mais uma vez, aquele cumprimento padrão aqui, e que cada vez é diferente, né? Porque a gente também, em cada momento é diferente, entre aspas, né? Palavras do silêncio, conversas com amigos espiritualmente despertos, apesar que esse amigo ele já não gosta de ser chamado de desperto, mas ele vai dizer por quê depois. Conversa sobre a não dualidade. Estamos aí com quase 200 programas, 3 anos de conversas com amigos, com mais diferentes experiências, compreensões, entendimentos, que trazem essa, vamos dizer, esse ressoar que ajuda as pessoas nos seus caminhares aí, dentro daquilo que se chama espiritualidade, ou vida espiritual, ou busca espiritual, enfim. Os nomes são diversos, mas para explicar as mesmas coisas, entendeu? Agradeço a todos aqueles que têm participado, assistido, sugerido nomes de outros amigos para a gente conversar. Peço para aquela coisa de curtir, comentar e se inscrever no canal, porque ajuda o algoritmo, o canal a continuar, essa história toda aí. E aqueles que quiserem se tornarem membros também, o canal tem um membro agora, você recebe lá vídeos, textos e outras coisas. Mas nós vamos conversar com Nizargan. Nizargan já podia começar respondendo, ou entre aspas, colocando para nós, por que o Nizargan não é desperto espiritualmente? Conta para nós, o que é isso, Nizargan? Quem é o Nizargan nessa história toda? É, Porque é, antes de você falar, eu me lembro que Nizargan, eu me lembro de Nisargadatta Maharaj, um grande sábio aí, vamos dizer assim. é, Siga. tá. Bom, gostei da pergunta porque esse tema para mim é o começo, né? Porque você fala amigos espiritualmente despertos e é uma questão de conceituação, né? Então, para mim, desperto é uma pessoa que ela não só sabe sobre, ela vivencia o tempo todo o espaço de uma presença, de uma consciência atentiva, de uma ausência de ego, de uma desidentificação com os pensamentos. Então, ele já atingiu um estado dessa ruptura, né, dessa separação, no sentido do ego, do ser. E como eu não sou isso, né, então não se encaixa a palavra desperto dentro da minha conceituação. Eu ainda tenho ego, eu ainda estou com o processo do jogo entre pensamentos ruminantes e pensamentos e presença e consciência do momento. Ainda tem esse jogo. E o meu processo é jogar bem, né? Eu capricho para jogar bem, eu faço treinos que eu adoro, né, que eu chamo de meditação para jogar bem. Mas eu ainda não ganhei a partida, mas estou curtindo imensamente essa partida. E ela já me Mas dá quem que está jogando essa partida? Quem é esse jogador aí? Conta para mim, quem é ele? O que eu vejo é que existem dois estados que eu vivo, né? Eu não sei se as pessoas vão se identificar com isso. Existe um estado em que a consciência, eu noto que ela está presente aos meus atos, e existe o estado em que essa consciência não está presente aos meus atos. Então, eu estou agindo automaticamente, estou falando automaticamente, robotizadamente. Existem dois estados que eu identifico em mim. E eu estou falando Mas em relação. esse estado que você chama robotizado, né, automaticamente, alguma consciência está constatando isso, tanto que você está Não, contando ela para nós agora, não, ela não? não está constatando isso. Isso aí, para mim, é teoria. Não, Na mas como é que você pode falar disso então? O que eu posso dizer assim, na hora em que está acontecendo o que eu chamo modo ruminante, é o nome que eu dou, né? Sim, claro. Modo ruminando mental, o modo pensando desenfreadamente, o modo não estando atento à realidade, nesses momentos eu bem que gostaria de ter a noção que eu estava neste estado, porque quando eu tenho a noção, eu estou nesse estado, eu nem sei que eu estou. O que acontece é que, estando nesse estado, existe algum momento que acontece uma que eu chamo pegar em flagrante.
Eu pego em flagrante que eu estava naquele estado. É uma memória, eu percebo, eu não estava presente nesses momentos atrás. Agora eu percebi isso. Aí eu posso chamar o estado que eu chamo modo percebendo, ou que eu posso chamar também de presença. Mas na hora que está acontecendo, eu não identifico a consciência. Então, Bom, ainda no tempo dos conceitos, ou na ideia dos. Porque os conceitos são linguagens, são palavras, são formas para a gente se comunicar, se fazer compreender. Quando eu falo despertar espiritual, quando Aloysio, inclusive, cunhou esse nome, amigo de Espiritualmente Desperto, do programa Palavras do Silêncio, esse desperto é aquele que teve um momento de clarão, de luz, para que ele percebeu, sacou, entendeu, experimentou de que ele não é aquele corpo limitado, que ele não é aquele ruminante, que não é aquela mente, mas que ele é o todo. Agora, depois ele fica oscilando, como você falou, jogando essa partida. E eu colocaria aquele que você fala plenamente em presença, o sábio, como um realizado espiritualmente. Eu só estou usando um conceito para diferenciar o desperto do realizado. Que muita gente usa essa categorização, vamos dizer assim. Você me entende? sim, sim, com essa explicação eu entendo. Mas quando eu ouço, quando eu escuto, não se encaixa com o meu entendimento da palavra desperto. Para mim, um Entendi. iluminado é um desperto, alguém que fica permanentemente nesse Sim. estado de presença é um desperto. Então, ele não oscila entre ter momentos de uma certa presença, momentos de uma certa ausência, ele não tem essa oscilação. Ele está desperto de uma forma, vamos supor, que não volta atrás, né? Então, Então, deixa de é ser um estado, realmente então. terminologia, né? Ele deixa de ser um estado. Passa a ser algo intrínseco, algo vivido, algo natural, e até, ele tem até uma grande desvantagem. Como é que Eu você consigo sabe que Eu você não está imagino, lá? porque é o seguinte, assim, não é só na brincadeira que eu usei essa palavra, mas, por exemplo, eu oscilo entre dois estados, né? Sei. Agora, um cara que eu chamaria de desperto, ele não tem o poder de oscilar no modo ruminante. Eu acho que ele não tem, ele não consegue. Uma vez que ele atinge esse estado de consciência realmente que eu chamo desperta, eu suponho, pelo que eu sinto, por vislumbres e por papos que eu ouvi do meu mestre, que eu suponho que ele não tem mais o poder de se encafifar. Não tem volta, vamos dizer assim, não tem Não tem volta. volta, não tem volta. Não tem volta. E falando nisso, você falou do seu mestre, né? Bom, você, na sua rápida história de vida do Nizargan, hein, traduziu e esteve presente com Osho, né, conhecido hoje em dia como Osho, naquele tempo mais que a gente conheceu também, era Rajneesh inicialmente e tal. E você traduziu 30 livros deles, vídeo, tal, tal. Agora, conta para mim um pouco dessa experiência de estar com Osho, com Rajneesh, de partilhar isso, de estar no meio das comunidades. Como é que isso formatou? O que isso levou você a esse estado, a essa possibilidade de experimentar esse estado de presença? Foi aí que aconteceu as coisas? Assim, ó, estar na presença física do Osho, ou estar no campo de energia intenso, porque eu morei em comunas dele na Alemanha, onde ele estava nos Estados Unidos, morei em comunas na Itália, fiquei 3 anos na Índia, fiquei 1 ano e meio assistindo palestras ao vivo dele. Então, é uma experiência incomparável. Não existe, eu não consigo estabelecer nenhum paralelo entre um estado de felicidade, de encontro. É como assim, se o Osho tivesse no corpo, eu estaria com ele, porque é muito glorioso, é muito celebrativo,
Eu falando assim, eu acho que o pessoal vai falar, bom, esse cara deve ser um bitolado, exagerado, fanático, mas é fato, né? O fato é esse, né? Então, eu sinto que o Osho na minha vida, ele não foi algo em que, ao encontrá-lo, eu entrei num estado de mais compreensão, de mais leveza, sabe? Eu entrei em um processo. Não foi uma magia de um passe de mágica 8 ou 80. Eu estava, vamos supor, se a gente for usar essa metáfora 8 e 80, eu acho que eu estava 6. Sei. Aí depois, no convívio com ele, nessa presença, eu sinto que o processo de ir chegando perto do 80, ele deu uma acelerada muito grande. E essa acelerada, para mim, ela veio acompanhada de um estado de mais leveza, de mais satisfação comigo mesmo. Então, não foi um processo sofrido para mim. Uhum. Foi um processo muito agradável e continua sendo. Agora, é realmente difícil falar, porque, por exemplo, estando na presença dele, vamos supor, quando ele entrava no pódio, você podia estar com o maior problema do mundo, seja de relacionamento, seja qual for, você esquecia completamente. Você estava num estado de celebração e só ali, você não tinha nada, não tinha passado, não tinha futuro, era só aquele momento. Tinha essa magia que ele desencadeava. Uhum. Aí quando ele ia embora, quando ele saía, era Voltava tudo? engraçado. Quando ele saía, eu começava a perceber que começava a voltar. Sei. Era uma boa amostra, né? Mas era evidente, sabe? Na hora que ele saía, Mas então, nesse sentido, aquele próximo do 80 que você falou, certo? Que você chegava na presença dele, com a presença dele, quando ele entrava, certo? Era algo que ele propiciava a você ou algo que ele lembrava por ressonância e você entrava na ressonância dele? Entendeu? Você começava a ressoar como ele estava vibrando, você ressoava que nem ele, mas era algo que já estava em você, que está em você. claro que já estava e já está, né? A capacidade humana de realmente voltar-se a consciência para apenas esse momento e fluir a partir da consciência desse momento é algo que é um potencial de todos. A questão é que normalmente nós estamos envoltos em pensamentos muito fortes, né? São preocupações que chamam, que puxam. E para a gente se manter nesse estado, normalmente, se a pessoa consegue, é pouco tempo, né? Ela fica, depois logo ela voltou a pensamentos ruminantes, depois ela se deu conta, volta para a presença, de novo ela volta. É muito forte a força dos pensamentos ruminantes. O fato é que quando ele estava presente, a força desse outro lado que é meu, né, de estar presente, ganhava um poder, ganhava sei lá, um adubo, um fermento, sei lá o quê. Então, no Mas fundo, assim, ele mas só deixa eu só. lembrava aquilo que você é já. Sim, e eu vou falar uma coisa. Eu sinto assim que esse processo, quando ele deixou o corpo, eu estava lá no dia em que ele deixou o corpo. Eu fiquei mais 6 meses no espaço dele, e depois eu voltei depois de 7 anos, onde que ele já não estava mais no corpo, e fiquei mais um ano. Mas eu sinto assim que o processo dele ter saído foi um processo que eu sinto como uma libertação para mim, sabe? Porque senão eu estaria lá. E eu sinto que essa experiência que o fato de eu ter saído, voltado para o Brasil e ter que enfrentar as coisas que eu não estava enfrentando, foi um processo de muito amadurecimento. É um amadurecimento pra caramba pós Osho ter Mas deixado. o que era isso que você não estava enfrentando, que você ia enfrentar aqui no Brasil? Assim, por exemplo,
autossustento, né, um relacionamento fora com pessoas que não tinha nada a ver com meditação, Uhum. Estar no mundo, convi vamos falar assim. estar no mundo, né, voltar ao mundão, né, e ver a riqueza que é essa escola. Né. O mundão é uma escola maravilhosa. Lá eu aprendi assim a uma determinada sintonia, né? E agora eu preciso pôr em prática isso, adubar em outras circunstâncias não tão favoráveis, porque aqui eu vou passar a me sustentar pelas minhas próprias pernas. Lá eu me sustentava mais pelas pernas dele. E aí eu tive que aprender a me sustentar pelas minhas próprias pernas. E a minha sensação é que esse processo foi muito bem feito. Assim, eu estou satisfeito com o meu processo pessoal de ter assim, ficar satisfeito comigo mesmo, sabe? Estar numa boa sozinho, de conseguir continuar no meu processo dessa sintonia maior com esse estado por conta própria, sem Uhum. precisar de alguém me empurrando. Eu E, acho muito legal. o que te levou, vamos chamar assim, a ir para a Índia, encontrar o Osho, ou na sua busca espiritual? Você estava num estado, algo te incomodava, ou não? Era a busca da verdade, era o sofrimento, era a dor, o que que era? Era a busca da felicidade? O que que te motivava? Qual era a tua grande motivação? Essa é uma pergunta, sim, que eu não sei se eu vou saber responder com fidelidade. Tá. Porque eu não era um cara especial, eu não era um cara que tinha uma sensibilidade a mais, eu não era um cara mais consciente, eu não, eu era um cara ansioso, eu era um cara tenso, eu não era um grande sofredor, não era um super Grande neurótico. sofredor. Eu era um cara que estava, eu diria que em termos de volume de pensamentos desnecessários e perturbadores, eu chutaria que eu estava um pouquinho acima da média, estava um pouquinho pior do, do que a maioria. Menos estava mais automático ou Mais menos automático? automático, Mais automático. mais encucado, vinha alguma situação, aquilo se tornava um problema, ficava remoendo, 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 e não saía com facilidade, não sabia onde era a porta de saída, Sim. sabe? O que que aconteceu quando eu encontrei o Osho, eu acho que eu identifiquei que lá tinha uma porta de saída. Sabe, eu não sabia muito bem o que era, mas eu identifiquei como um convite a um processo ao qual eu me identificava, embora não tivesse muita clareza ainda do que era. Aconteceu uma, uma manifestação de algo que até então nunca tinha acontecido, que era confiança. Confiança em Hum, alguém, confiança em um processo, em uma sabedoria. E eu já tinha experimentado muita coisa, muitas linhas esotéricas, religiosas, psicológicas, né? Eu trabalhava como psiquiatra, enfim, estava num a tua processo formação profissional era de psiquiatra, é isso? de medicina. Fiz medicina na Unicamp e Ah, depois comecei a trabalhar como psiquiatra, tanto em ambulatório de saúde mental contratado, prestei um concurso público, fui contratado como psiquiatra, funcionário sim, público, trabalhar no hospital psiquiátrico também. Então, assim, o que que eu me percebia, inclusive até minha mãe identificava, você nunca fica em nada. Ela sim. falava, você nunca fica em nada, você nunca permanece dentro do que você está buscando. E era fato, era fato. Aquilo não me satisfazia. Havia algo que eu via as pessoas que eram meus colegas dentro de determinada escola religiosa ou mística, e eu achava eles acomodados, satisfeitos, né? Sim. Se tivesse encontrado e felizes e se agarrando àquilo, porque aquilo dava um certo consolo, um certo apoio, uma certa sensação de que agora pronto, já cheguei, pelo menos Entendo nunca. perfeitamente o que você está falando. Eu passei por isso. É.
E eu tinha essa insatisfação, nada, não ficava, não grudava, não colava. E a minha mãe, não sei por que que eu estou lembrando dela, porque normalmente eu não lembro, mas ela falava que não, você nunca vai ficar, você não vai ficar nesse também. Bom, não sei, mas já faz 40 e tantos anos eu continuo nessa linha, né? Então foi diferente. A confiança, ela surgiu de uma maneira forte, foi um chamado que veio, eu acho que mexeu com algum conteúdo inconsciente, provavelmente subconsciente, assim, alguma coisa que eu não tinha conexão e que aquilo teve uma força mobilizadora para algumas ações, né, que seria ir para a Índia. No caso, inicialmente foi Estados Unidos, né? Ele estava lá quando eu o conheci. Em 1981, tinha ido para os Estados Unidos, né? Quando você experimentou essa presença, no caso do mestre, no caso Osho, você falou, tá tudo resolvido, é isso, tá certo, é aqui mesmo. Como você fala que até hoje, se ele tivesse aí, você estaria junto a ele. Mas o ensinamento, aquilo que ele te trouxe, essa possibilidade de experimentar a presença, como você chama, né? Essa consciência plena, que apesar dela estar oscilando, mas ela está aí, você sabe que aí é por onde você caminha, foi ali que a coisa ficou clara. Teve esse clarão e esse vislumbre para você nesse momento, lá quando você esteve com ele? Não sei se inicialmente ou foi um processo, como você chama, foi algo gradativo. Eu acho que foram vislumbres que foram acontecendo e assim as coisas foram ficando mais claras e evidentes pela própria experiência. Deixou de ser um processo intelectual, deixou de ser um processo de crença e passou a ser uma constatação. Até hoje é uma grande constatação. Constatação de algo muito simples, que realmente existe um estado de presença onde minha consciência está nesse momento, eu tenho consciência que eu estou consciente. E quando eu estou nesse estado, as coisas são diferentes. O meu fluir é diferente. A minha maneira de ser, o impacto que coisas teoricamente negativas teriam, que iriam ficar, eu iria ficar num estado abalado por uma semana, 2 semanas, um mês. Agora não. Agora as coisas realmente têm elas não grudam muito. Esse estado que eu falo, eu percebo quanto ele é rico, ele é um processo que eu percebo que ele se expande. Uhum, E à medida que eu caminho neste processo, eu sinto os seus efeitos cada vez maiores. E para mim é muito óbvio isso. Porque, como eu falei, eu achava, e eu acho que eu era um cara muito mais encucado do que a média das pessoas. Muito mais em automatismo do que. E aí é fácil, foi muito bom eu ter começado assim, porque agora eu vejo o contraste. pois é, mas nesse contraste, então, pegando esse exemplo, algo que te incomodava, sei lá, o vizinho ficou bravo com você porque você parou o carro perto da porta da casa dele, ele te xingou, falou o diabo. Antes você ficava um mês encucado, vendo o que você poderia fazer para ou para se vingar, para aprontar algum para esse vizinho. Hoje em dia você fala, vira as costas e vai embora e acabou. É assim que a coisa está Isso. acontecendo? Um exemplo. É assim que a coisa tende a acontecer. Sei, Tem algumas situações muito específicas em que o vizinho, entre aspas, é muito forte sei, claro. e que vai ter uma reação de inconsciência da minha parte, vai ter uma reação de explosão e de emocional, mas aquilo tem um período muito curto. E, de novo, eu falo isso com muita bagagem, porque, por exemplo, só um exemplo assim que é bem interessante. Teve uma companheira que eu tive e que aconteceu um monte de situações desagradáveis entre a gente. Eu passei 2 anos para me recuperar disso, ou Sei. mais. 2 anos ou mais. Sofrendo. Agora,
Agora eu tenho passado por situações semelhantes com outros envolvimentos, até que eu poderia dizer equivalentes, e que eu passo numa boa, sabe? Não, sabe? É sério. Tipo assim, às vezes, ó, teve um agora, a última, que durou essa perturbação. É claro que não foi tão intenso porque foi um relacionamento curto, mas a perturbação demorou talvez 30 segundos. Juro, Sei. Não, entendo. é 30 segundos. Aí acabou. Então é muito fácil perceber essa diferença e por isso que, para mim, esse processo a qual eu vivo não se baseia em crença, se baseia em constatação e o que me dá mais força de prosseguir, até porque à medida que eu prossigo, eu sinto que vai ficando cada vez mais leve, cada vez mais fácil, cada vez eu volto mais rápido. Agora, por isso que eu acho legal, sabe? Eu não tenho nenhuma obrigação de estar sempre com uma resposta absurdamente sábia. Eu não tenho nenhuma obrigação, eu sou um ser humano que estou num processo. Então, às vezes, eu faço umas cagadas e boa. Tudo bem, faz É, parte. vamos dizer assim, eu recentemente, quer dizer, recentemente é um modo de dizer, eu cheguei na conclusão assim, eu não tenho que mais nada. Eu não Legal. tenho que mais nada. Vamos ver como é que a vida se apresenta, fluir, está aberto para acolher ela, tentar estar aberto. Claro que tem momentos, como você falou, que pode durar 15 segundos, às vezes pode durar algumas horas de mas a coisa se desfaz Exato. rápido, né? Mas essa disponibilidade, né? Vamos dizer, a gente começa a viver a vida, porque a vida está plena acontecendo aí, a gente não está decidindo nada, a gente está fazendo, É, né? A gente vai nadando nela para, vamos dizer assim. Mas aí fica mais simples, né, esse viver. Porque a vida é muito muito mais. simples, de fato. Eu gosto Muito. muito daqueles dos mestres Zen, do Zen, e aqueles poemas haikais, que você deve conhecer também, em que eles estão sempre olhando a simplicidade da vida, o sapo pulando no dentro É, do poço, o passarinho que pousou na flor e a flor caiu, entendeu? A vida é isso, entendeu? A questão é quanto mais a gente vai soltando crenças e isso. conceitos. Porque a gente tem uma. Porque a gente, vamos dizer, a personalidade, o ser, ele em cima do ser se cola um monte de, né, vamos dizer, de camadas, de crenças e conceitos. E as pessoas acreditam que são aquilo. E aquilo é o que Isso. gera o sofrimento, não é verdade? Desde, É. desde o primeiro grande conceito, que eu acho que é o primeiro sofrimento, tem dois, né? Primeiro, eu sou o corpo. E segundo, eu sou humano. Porque até o humano é um conceito, né? Vamos dizer assim, se a gente Eu sou pensar. os pensamentos, eu sou a É, mente. isso aí. Agora, Exatamente. assim, a beleza da história que eu identifico é que, vamos supor, um haiku, né, que demonstra a simplicidade de coisas que estão aqui. Não tem nada, só é isso, né? A gente sente uma beleza, mas antes eu sentia essa beleza intelectualmente, apenas. Entendi. Achava Uhum. bonito, achava legal. Eu podia falar sobre, mas não era vivido. Sabe? Então, aí agora, de um tempo para cá, é que essas coisas estão sendo experienciais. Então, eu estou constatando que realmente não precisa nada. É o que está se disponível agora. Aí faz sentido, né? Eu acho que Quer dizer, a existe. experiência é direta, né? A experiência é direta, não é através de ouvir falar ou ler em algum lugar, entendeu? Isso não quer dizer que você não pode ler, entendeu? E nem escutar, entendeu? Pelo contrário. Sim, sim, sim. Mas antes de tudo é viver. E esse é o grande perigo humano, né? Que ele existe. Eu digo isso porque eu olhando para o meu passado, eu achava que saber sobre era a mesma coisa que viver. Eu tinha muito isso, sabe? E hoje, como ficou claro que saber sobre não é a mesma coisa que vivenciar, eu apelo muito a isso agora. Eu quero ampliar o vivenciar, né? E não dou tanto valor ao saber sobre. Tanto é que eu fico até. Hoje eu sou um cara que não fico atrás de grandes frases, sabe? Assim, de grandes conselhos, alguém dando conselho.
para mim entra só quis, normalmente. Então, a busca do vivenciar dá uma certa independência da formatação intelectual. Você sabe que para mim, por exemplo, eu concordo com você, mas para mim, por exemplo, quando eu gosto de ler os sábios, quando eu falo os sábios, vai de Lao Sim, Tse, passando por Rumi, por Platão, enfim, os sábios, que é tipo sim, sim. características sábios, né? Shankaracharya, vai, vamos. Quando eu leio eles, eles me falam, meu coração vibra. É aqui o peito que começa a vibrar, assim, quer dizer, não é, tanto que eu esqueço imediatamente o que foi que eu li, entendeu? Eu posso depois contar uma historinha para você em cima daquilo que eu experimentei, mas o que eu estava lendo. Então, essa experiência que você desce, usando essa imagem, na virada, se a gente olha o taoísmo, entendeu? O taoísmo não separa mente e coração. O coração é a grande mente, vamos dizer, é sempre o taoísmo, mas isso é outra história, conceitual também. Mas está tudo acontecendo nesse centro aqui, vibratório, né? Que a gente experiencia, vamos dizer, que é o grande centro nosso de experiência, entendeu? Sim, Até o momento da presença, que daí talvez esse centro se dissolva e a gente fique totalmente transparente. Aí eu te pergunto, é aí que entra a meditação? meditação, para mim, é a mobilização para nós estarmos atentos ao momento, né? Então, por exemplo, se nós estamos nessa conversa, eu estou conversando com a Luísa está conversando com o Sargan. Então, da minha parte, eu estou buscando estar nesse estado de consciência, enquanto eu estou falando. Eu estou buscando sair do automático. Eu estou buscando me conectar com as minhas verdades vivenciadas e não intelectuais. Então, meditação é esse processo, né, de chamar a consciência para o momento presente em qualquer situação. Técnica de meditação é um treino para que isso se dê mais facilmente na vida. Então, eu faço as duas coisas. Eu faço bastante treino de meditação, que é o treino para o jogo, né? O jogador treina para o jogo. E na hora de jogar, ele também tem essa mesma mobilização pelo próprio treino. Agora, quando você estava falando da leitura, eu me lembrei teve, quando eu leio um livro, por exemplo, agora eu estou lendo 2 livros do Osho. Um livro que me marcou muito nesse sentido foi o livro do Eckhart Tolle, O Despertar de uma Nova Consciência. Então, se eu leio, eu percebo que existem 2 planos de leitura. Existe o plano em que eu estou coletando informações, né, intelectuais, e existe o plano em que, à medida que eu vou lendo, eu vivencio aquilo que está sendo dito. Sim. Então, se está falando do aqui e agora, eu procuro estar no aqui e agora. Então, aí sim a própria leitura se torna uma meditação. E tem alguns livros que facilitam muito isso, né? Então, Uhum. aquela leitura, ela não está pegando o centro intelectual apenas, ela está pegando o centro experiencial do que está sendo falado. Sim. Aí é bacana. Agora, não sei se eu respondi a tua pergunta sobre meditação, né? Ou Quer faltou. dizer, vou tentar dar mais um passinho dentro dela, né, mergulhar Vai um lá. pouco. Ah, existem as técnicas. As técnicas é para treinar, para propiciar que você experiencie a presença de ser, né? Vivencie a presença do ser. Então, de fato, a técnica de meditação não é a meditação. Estamos pensando em conceito agora, aí vamos falar. Estamos experimentando. Porque, para mim, por exemplo, é isso que você falou. Eu estou aqui conversando com você, eu não tenho nenhum roteiro pronto, não tem nada, a coisa está acontecendo, certo? Eu estou estando disponível, escutando o que o Nizargam fala e vice-versa, e a gente está aí interagindo. E essa é a riqueza da vida, vamos dizer, usando essas maquininhas que nós estamos usando para nos comunicar aqui. Podíamos estar sentados no sofá tomando um chá, falando a mesma conversa, entendeu? Sim, sim. E então, a meditação para mim é quando eu experimento. Claro que tem momentos que não é por esforço, é sem esforço, que eu me disponibilizo a ficar no silêncio, a escutar o silêncio.
que que somos, de fato. E isso acaba sendo um treino, como você falou, para que esse silêncio, de onde brotam essas palavras aqui, possa estar disponível no meu cotidiano. Mas isso não tem uma, vamos chamar, um roteiro, uma disciplina, uma sadhana, como se fala em sânscrito, não é verdade? Agora, para o Aloysio, que teve aí 30, 40 anos de experiência de busca espiritual, teve com os sufis, com os mestres e tal, você que teve com o Osho, teve em outras experiências, que está experimentando isso agora, nós já estamos aí eu já passei os 70, você está beirando os 70. Agora, aquele que está chegando agora aí, entendeu? Aquele jovem, você tem uma escola, um espaço que você chama, né? Um espaço de presença, onde você, vamos dizer, compartilha, ensina. Como é que acontece isso para as pessoas? Sem... É possível esse caminho? É possível, né? É possível através de um entendimento de qual que é a sintonia adequada para vivenciar a presença, a pessoa se ajustar. O que que eu noto é que normalmente as pessoas, quando vão no caminho da meditação, elas nem sabem qual que é a sintonia interna que ela tem que ter, sabe? Uhum. Qual que é o que que é presença, o que que é estar atento. Então, eu sinto que um entendimento que seja intelectual inicial, que fale, olha, é essa sintonia aqui, você está vivenciando agora? Então, o que eu acho é que os conceitos, eles precisam estar acompanhados de checagem de vivência. Perfeito. Então, e aí que eu sinto que a técnica que você falou, técnica de meditação não é meditação. Sim, técnica de meditação não é meditação, mas técnica de meditação é uma situação favorável à vivência da meditação. Uhum, uhum, Ela não uhum. é. Então, se você pega uma técnica que vamos supor que seja uma técnica corporal, em que existe determinado movimento corporal, que seria o chacoalho, depois você dança, isso não é meditação. Isso é uma situação favorável a você viver a meditação, que seria estar presente ao que você está fazendo. Isto é, você está num processo de movimento corporal, mas existe uma consciência acompanhando esse processo? Aí, quando existe essa consciência acompanhando esse processo, a pessoa percebe que ela não precisa fazer esforço, ela não precisa conduzir os seus movimentos. E existe uma harmonia dos movimentos que acontecem por si mesmo. Existe um acontecer. Aí sim que ela fala, epa, eu estou vivenciando um acontecer aqui, uma espontaneidade consciente. Então, é uma situação favorável. Então, se ela consegue fazer isso numa técnica, ela pode reproduzir essa mesma sintonia numa conversa como a Uhum. nossa. Então, é assim, é como se fosse uma referência que ela Mas precisa. eu entendo, mas ah, complementando, ainda mergulhando um pouco mais nesse tema aí da meditação. Ah, Nizargan tem essa experiência, aí, como você falou, de mais de 40 anos, de práticas desse tipo, de técnica, de treinamento para isso, vamos dizer assim. Mas não era só isso, certo? Tinha todo um ensinamento, tinha todo um, eu vou chamar assim, usar um termo técnico, um arcabouço, um conjunto de ensinamentos. O Osho apresentou e comentou todos os grandes sábios e tradições espirituais da humanidade, certo? A gente vê, você traduziu os livros dele, você conhece melhor do que eu e sabe disso. Então, isso daí levou a trazer muitas referências, né? E que foram maturando, elaborando, limando, pulindo e assim por diante, vamos dizer, esse processo, no caso do Nizargan, vamos dizer assim, e de outros, não importa agora. Aham. Uma pessoa que chega a seco, Sim, vamos dizer, a seco hoje em dia, e vai. Porque meditação virou uma coisa, vamos ficar entre nós, o que se fala de meditação por aí, a gente sabe que não leva a nada, não tem nada de meditação, entendeu? E aí vai, entendeu? Uma série de conceitos que se criou, entendeu?
mindfulness, e aí vai, uma série de coisas que começou a surgir aí, moderna, junto com a máquina, e para concorrer com a máquina e tudo mais, mas que de fato eu conheci um instrutor desse tal de mindfulness que eu olhava para ele, peraí, o cara não tem presença. Né? O que é a presença, né? Vamos dizer, quando você olha para o outro, esse aí tem presença, você consegue partilhar com ele, porque ele está ali, né? Tem um aroma, um perfume que sopra do ser ali, entendeu? Então, A ficou. própria. É. Então, o que que eu vejo nisso aí é uma questão assim. Eu acho que eu vou reproduzir a sua questão. Tá. O Nisargam esteve com o Osho teve uma força muito grande, ele transmitia aquilo e tal, e foram anos com ele. Mas uma pessoa que vem sem ter o Osho e começando do zero, né? Se chega a alguma coisa. Olha. Assim, eu sinto que a meditação, como eu entendo, é o resumo dos resumos dos resumos dos resumos do Osho. E se a pessoa capta, e se eu consigo transmitir, e se a pessoa capta uma vivência daquilo e percebe que aquilo que ela entendeu vivencialmente e que ela consegue se mobilizar a reproduzir e ela vai se ajustando internamente para reproduzir e expandir, funciona, porque eu tenho exemplos de pessoas que vieram aqui de paraquedas. Tem pessoas que vieram aqui nos retiros de meditação de paraquedas, nem sabiam de meditação. À- Às vezes até alguém deu o retiro para ela. E de repente ela descobre, pô, tem esse estado, eu nunca me dei conta disso. E que ela aí vai da pessoa prosseguir ou não. Então eu testemunho, de fato, muitas pessoas que não tinham nenhuma noção do que é presença, nem passavam perto, que passaram a ter noção vivencial e que passaram a expandir cada vez mais. A grande questão que eu coloco é o quanto ela se dedica a isso. Uhum, uhum, Porque uhum. quando a pessoa sai do retiro, quando termina no último dia, ela está tendo uma sensação muito clara da experiência e do potencial dela. Agora, quando ela sai, ela vai para sua cidade, entra no seu trabalho, se ela bobeia, ela entra no ritmo alucinante, que vai tomando tempo e que ela já perde, vai começar a esquecer todo o processo. Ela Uhum. começa a deixar de fazer as suas práticas de treino, que eu chamo, e ela vai perdendo. Ah, isso existe, né? Daí eu ter criado um encontro diário, das segundas às sextas-feiras, pelo Zoom, em que a gente pratica uma técnica de meditação. Cada um pode entrar no tempo que quiser, entre 6 horas da manhã e 9 horas. Quer dizer, é uma tentativa bem sucedida para algumas pessoas, da pessoa ter como conseguir continuar com a força de um grupo e com Sim. a força da disciplina que esse grupo cria. Então, aí é tal negócio, a gente oferece. Se a pessoa aceita, se a pessoa compra a ideia, ótimo. Se ela não faz, não tem o que fazer, né? Você tocou num ponto aí que a gente pode conversar também, e que eu acho que aprofunda essa questão. O grupo, alguns falam grupo é grupo, grupo é grupo é aquela gíria popular, né? Quer dizer, até que ponto é verdade isso? Porque a meditação, se é que ela acontece, ela é individual, né? Você que experimentou muito grupo, a ideia de comuna, de comunidade, e hoje você não vive em comunidade, que eu saiba, você vive sozinho na tua casa aí e tal, entendeu? E como é que você acha necessário passar por essa experiência grupal, né, de comunidade, ou é algo que foi com uma conjuntural da vida do Nizargan e de outros, e a minha não foi, entendeu? Claro que tinha uma suposta comunidade espiritual que eu partilhava uma série de coisas em alguns momentos, mas eu vivia a minha vida na minha casa, tal, não teve a ideia da comuna, da comunidade do. Como é É, que você traduz isso um pouco para nós? é, é uma pergunta cabeluda. Mas assim, ó, eu vivi em comunas
do Osho na Itália, na Alemanha, na própria Índia e no Brasil. E aí, se alguém chegar em Sargã, tem uma comuna legal, e se for realmente legal, no mesmo nível das que eu já vivi, vamos? Neca de Piripitiba. Não, eu não vou. A vida que eu levo hoje é muito mais preenchedora para mim do que uma vida numa comuna que eu vivi. Por quê? Porque aqui eu sou o mestre de mim mesmo. Porque Sim, quando você está num coletivo, você tem necessariamente que tem uma série de regras, obrigações, horários, que muitas vezes não bate com o que você quer naquele momento. Eu me sinto muito mais livre, muito mais feliz de fluir sozinho. Isso é uma coisa minha. Agora, por outro lado, a questão, por exemplo, desse grupo que nós temos para meditar, não para bater papo, entendi. e não para trabalhar junto, cada um na sua casa, cada um no seu canto. Das 6 às 9, você pode entrar a qualquer momento, 7h10, tá bom, entrou às 7h10, quer sair às 7h53, sai. Beleza? Isso eu sinto, sinceramente, que faz muita, muita diferença. E eu provo isso. Eu medito dentro dessas 3 horas, nesse grupo, das segundas às sextas, eu medito 2 horas, todos os dias, ou mais. 2 horas, 2h05, 2h10, 2h20. E eu não fico o tempo todo, porque eu deixo o Zoom ligado e às vezes eu fico fazendo o alongamento como meditação. Enquanto está rolando o processo, porque tem uma palavra que se repete a cada minuto. Enquanto está rolando o processo, eu estou fazendo umas outras coisas meditativas, mas não estou fazendo a técnica em si. Mas a técnica em Sim. si eu faço por mais de 2 horas. E faço com muito prazer, e para mim é ótimo fazer. É assim, é algo agradável. Uhum. Agora, é interessante, eu faço normalmente no sábado e no domingo, porque no sábado e no domingo nós não temos esse encontro, né? Então, eu faço sozinho. Mas ontem, que foi sábado, e hoje, que é domingo, eu não fiz. Mesmo sendo agradável, mesmo sendo legal, mesmo sendo enriquecedor. Então, assim, tudo bem eu não ter feito, mas eu estou dizendo que o grupo em si, quando ele existe, ele desencadeia um processo de disciplina. Eu jamais meditava esse tempo todo, jamais. Sim, Assim, para mim, o meu limite de uma técnica parada era meia hora, talvez 40 minutos no máximo. Aí eu fui percebendo que estava gostoso, meia hora é pouco, 40 minutos é pouco, 50 minutos é pouco. Quando eu vi, eu estava com 2 horas, estou até com mais de 2 horas. Então, tem um impacto que eu atribuo ao grupo, e eu me sou muito feliz de estar nesse grupo, de ter criado esse grupo. Então, ele tem um impacto, sim, na qualidade da presença e no tempo e na disciplina. Então, é sim. diferente desse conceito de comuna, grupo, onde que eu estou morando junto, eu acho que é outra coisa. Pois é. Então, é bom entender essa diferença, porque, inclusive, né, claro que o tempo cronológico experiencial de cada um tem diferença, claro que tem. Né? Quando você tem 30, 40 anos, 20, 30, 40 anos, viver em comunidade, com jovens, todo mundo da mesma idade, mais jovem, tem uma disponibilidade. Outra quando você já tem, como a gente, 60, 70, entendeu? Já mudou, né? É uma coisa de. Porque você tem o teu ritmo, apesar que você tem esse ritmo, você tem esse grupo mas você tem o teu ritmo, agora você faz aquilo, agora você faz aquilo, agora eu vou comer, agora eu não vou comer, agora eu vou dormir, agora eu vou lavar a roupa, enfim, o que seja, entendeu? Agora eu vou trabalhar, vou ter que escrever, ter que fazer. Então, isso não quer dizer que a comunidade não seja, por um lado, positiva, né? Ela tem os seus aspectos, mas tem os seus aspectos limitantes, como você mesmo falou, entendeu? Agora, É, para você, Nizargan, foi algo rico ou foi algo que nada? você abordou, você assim me fez repensar a minha resposta.
Eu falei, não, se eu tivesse que viver numa comuna hoje, não. Então dá Sim. uma certa ideia, né, de que não foi legal. Não, mas peraí, você tem toda a razão, né? Naquele contexto, na situação de vida que eu estava, foi muito legal. Uhum, uhum. Então, assim, eu sinto que eu não seria tão maduro, tão experiente, se eu não tivesse passado por aquela experiência. Então, se eu tivesse que escolher, tá, Nissan, agora você não quer, mas se você fosse voltar no tempo em que você ia entrar na comuna, você voltaria e entraria na comuna? Eu diria sim, eu voltaria e entraria na comuna. É aquele dito popular, não me arrependo de nada do que fiz, entendeu? Não é isso? Não, não só não me arrependo, como estou feliz pelo fato de eu ter feito. Perfeito, exato. Agora você completou a história, né? Minha mensagem estava pela metade. Uhum, Não, uhum. agora não, mas naquela época sim, 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 mil vezes sim. Mas se a gente dá mais, saindo, vamos dizer, dando a volta por cima dessa história da comuna do grupo, ah, existe uma confusão, eu sinto isso, já conversei com várias pessoas, entre vamos dizer, a vida espiritual, a realidade, a busca espiritual, a jornada espiritual de cada um, e a ideia de que tem que ser em comunidade, viver em comunidade para que isso aconteça, não é verdade? Eu já Eu acho que é vi, uma confusão. é, cria uma grande confusão e são momentos de muita frustração, né? Porque você acaba aquele grupo, aquela comunidade acaba sendo uma projeção, algo que gera supostamente uma segurança, como a gente falou no início, né? E a pessoa acaba se apoiando em uma série de coisas que é tudo falso, que depois se dissolve e ela Isso. vê, pô, agora, Não, e agora? O mundo ruiu, entendeu? é que ela não está se firmando com as suas próprias pernas. Ela tem que aprender isso. Essa é a lição, né? Enquanto Uhum. você não está. Tá bom, pode usar um artifício e tal, um apoio, mas o objetivo final é você estar na boa com você mesmo, né? Porque, pô, a gente não, assim, para mim um dos ganhos maiores é a pessoa não precisar ser empurrada, ela mesma caminha por si, né? Ela sabe o que que ela gosta, ela sabe o que que funciona. Eu já não preciso ficar alguém buzinando na minha cabeça. Agora eu vou sozinho. Acho que esse é um momento de maturidade. Essa maturidade a gente poderia chamar de um termo genérico, felicidade? O que eu sinto de felicidade, o que eu chamaria de felicidade, tem muito a ver com preenchimento. Então, eu sinto assim que quando a minha mente está silenciosa, quando eu não fico remoendo coisas, quando eu estou só na presença e fluindo a partir daí, eu entro num espaço de bem-estar, né? E eu poderia chamar isso de felicidade, eu não sei se é uma palavra tão adequada, mas eu entro num estado de fluidez, de preenchimento. Tá, então é porque quando a gente fala felicidade, parece que é uma coisa que você tem que estar. Você pode estar quietinho e estar numa boa, né? Você não precisa. Está plenamente feliz em silêncio. Claro, né? Então, assim, uma coisa que eu noto, aí é uma sacada minha, que eu não sei se é uma coisa que tem a ver só comigo, mas você fala de silêncio, eu falo de silêncio. O silêncio interno, né? É bom que a gente saiba, é silêncio mental, não é silêncio Sim, externo, é o silêncio interno. não é auditivo. É o silêncio do não estar matraqueando pensamentos desnecessários que eu chamo ruminantes e pá. Só que eu tenho uma sacada que para mim parece ser uma realidade. O silêncio é consequência. O silêncio não é algo que ele brota. Existe uma matriz que gera algumas coisas. Essa matriz, ela gera silêncio mental, ela gera bem-estar, ela gera acesso à sabedoria, ela gera um senso de compreensão. Mas para mim,
E essa matriz, a grande matriz, é a presença. Isto é a Uhum. consciência atenta ao momento. Quando existe isso, o próprio fluxo da vida, o próprio fluir espontâneo é consequência também. Então, assim, eu entendendo o que que é a matriz desses estados, a minha busca é diretamente por esse estado de presença, de consciência desperta, e aí eu noto o surgimento de tudo isso que eu falei. Isso é uma coisa assim que para mim tem um peso muito muito bom, sabe? Porque eu sei aonde procurar o tesouro. É o que eu sinto, pelo menos. Eu Existe poderia, tesouro. esse tesouro, para mim, eu chamaria de consciência, entendeu? Aquela que Sim, sim, está. sim. Dessa consciência brota tudo, né? Brota, como você falou, de onde surge tudo, brota tudo, e desse fluir. Uns chamam de fonte, outros chamam de Deus, outros chamam do divino, outros chamam do vazio. Né? Tem vários termos, inclusive de acordo com as tradições espirituais. Né? No budismo é Sunya, Sunyata, vazio, o pleno vazio, e aí vai. Mas a gente já está meio que encerrando por causa do tempo. Na presença o tempo se esvai, né? Na verdade, o tempo, cadê o tempo? É um Né? fluir sem esforço. Pois é, já estamos há uma hora conversando aqui. O que eu ia te falar? Então, você falou que inicialmente você teve com o Osho várias vezes, durante alguns anos, tal, tal, e que se ele tivesse vivo estaria com ele. Mas você tá, de fato, você está na presença dele, né? Vamos dizer, enquanto ele foi o que te apontou, vamos dizer, para essa presença, a possibilidade de experimentar essa presença e viver essa presença no cotidiano. Eu sinto isso, né? Eu estou dentro do campo de energia do Osho, que agora não é algo material, não é algo Mas concreto. isso não é um conceito, pergunto. Não, Esse a campo de sensação energia, esse campo que você fala, campo de energia do Osho, isso não é um conceito? É uma é pergunta. uma sensação. Eu sinto que eu estou sob essas inspirações, sabe? Entendi, inspirações, perfeito. Perfeito. Eu estou sobre essas inspirações que o centro é o mesmo. E é muito interessante, sabe? Quanto mais eu estou. Antes que a gente termine, deixa eu Não, falar. segue, segue, pode falar à vontade. É assim, eu sinto que uma das grandes. Quanto mais estou nessas inspirações, mais eu me sinto independente. Uhum, Eu não preciso concordar com as palavras que um dia ele proferiu. Eu não tenho a perfeito. mínima necessidade de concordar com as palavras que um dia ele proferiu. Tem muitas coisas que eu leio e falo, não, isso aqui hoje não serve para mim, isso aqui foi num determinado contexto, isso aqui foi dito para pessoas que estavam em determinado espaço. Então, existe uma liberdade em que o senso de direção agora é mais meu do que buscar orientações em palavras. Então, quanto mais eu estou nesse campo inspiracional, mais eu me sinto independente, na verdade, livre e um ser com conexão própria em relação à sabedoria, o que eu entendo, bom senso, etc. E o que para mim é grandioso, né? Essa liberdade. E essa liberdade é a característica da presença, né? Da sabedoria, né? Claro, a liberdade é consequência da presença. Isso. A grande mãe é a presença. Como falava o Lao Tse, né? Citando um sábio, o sábio não sabe nada. E não A, sabe mesmo. a princípio você não sabe nada, esse não saber que é maravilhoso, né? Agora, É viver esse verdade. não saber é muito bom, por um lado, mas é aí que se apresenta a vida. Nizargan, a gente poderia continuar conversando aí horas seguidas, Tá mas bom, pá. eu deixo com você esses próximos 5, 10 minutos, como você quiser, para encerrar a nossa conversa. Já vou agradecendo esse papo maravilhoso. Tá. O que eu acho que assim, o ponto mais importante que eu sinto para mim é que não adianta concordar, não adianta assinar embaixo, se não existe realmente a constatação do efeito, do que é presença de fato, do que é estar com a consciência.
Então, ninguém precisa estar sabendo exatamente o que é isso, mas quem não tem uma noção, eu acho assim, é um convite, né? Que procure vivenciar esse estado, né? E isso eu falo muito em função de mim, porque eu imagino que muitas das pessoas elas tinham a característica de ficar só no plano intelectual, absorver conhecimentos, mas o conhecimento em si, se não é vivido, se não tem uma experiência, não traz uma transformação. Então, cada um busque da sua maneira, o seu jeito de passar da teoria para a vivência. É isso. Cada um do seu jeito. Obrigado, Nizagan. Obrigado a Falou, todos. obrigado, Luiz. Até a próxima. Grande Tchau. abraço.